Meus amores, mais um Cidadão Global. Eu estou muito feliz. É importante que você entenda que esse momento ele é muito especial para mim. Falar desses 5 pensadores, esses 5 escritores, é fundamental para que você tenha embasamento teórico suficiente para a tua redação da prova do Enem ou qualquer vestibular do Brasil. Queria, antes de começar, pedir a você que se inscrevesse aqui no nosso canal. É importante que você ative o sino das notificações, porque todas as novidades você vai ficar sabendo. Mas antes de mais nada, eu queria dizer para você de onde surgiu essa ideia. Essa ideia ela nasce exatamente da necessidade que eu tenho enquanto professora de redação e de linguagens, fazer com que você esteja munido de argumento. Quero deixar bem claro aqui que esse Cidadão Global de hoje, ele inaugura o nosso curso de Filosofia, Sociologia e História da Arte. Mas tudo isso aplicado à redação. Veja, eu não vou fazer um curso de Sociologia, Filosofia e de História da Arte dentro de uma perspectiva linear. Não é essa a intenção, mas é discutir o autor e como esse autor pode ser inserido na tua redação do Enem. Esse é o propósito nosso. Esse é o nosso grande propósito. Antes de começar, quero dizer a você que a intenção maior aqui não é privilegiar uma minoria ou outra, ou de certa forma criar rótulos. Por isso que uma coisa que é importante a gente ter em mente é que há sempre uma discussão daquilo que a gente chama de etnia e raça. Essa discussão ela tomou toda a academia, é uma discussão que é premente, ela é extremamente frutífera, a partir do momento que a gente entende que essas concepções, elas de certa forma são perigosas e ela existe desde o início, por exemplo, da nossa formação cultural para classificar. A gente sabe que muitos teóricos da área de ciências sociais entendem a questão da raça como uma questão da classificação. Por isso que eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Se vocês olharem essa imagem, vocês vão perceber que nós temos aqui absolutamente vários tipos de pessoas, de fenótipos. Ou seja, não existe a raça específica, como a raça do japonês, a raça do muçulmano, a raça negra. O que nós temos é a raça humana. É isso que eu acho que é o mais importante a gente ter como base. Inclusive, entende-se a discussão de raça, ou a criação do conceito de raça, sob uma única perspectiva, classificar. Porque é assim, se você parar para refletir, quando você vai fazer escrever, no caso, responder algum relatório, uma das questões que eles perguntam lá a você é qual é a sua raça. Tem gente que coloca que é pardo, tem gente que coloca que é negro, inclusive tem opções em que você pode colocar não quero declarar. Por quê? Porque compreende-se que existe um outro conceito que é muito mais amplo dentro daquilo que a gente chama dos estudos culturais, que é o conceito de etnia. A etnia ela não está necessariamente relacionada a um determinado fenótipo, mas a etnia ela está relacionada a um determinado sentir, pertencimento. Na realidade, é uma identificação minha com determinados grupos. Então, isso é uma questão que é muito bem colocada. Por isso que a nossa aula, você sempre vai perceber isso, ela vai existir sempre dentro de uma perspectiva voltada para o social, para as discussões prementes que estão relacionadas na nossa sociedade. Eu digo isso porque há questões que tocam no maior ou no menor grau todos nós. Para vocês terem uma noção, a raça ela vai perpassar a ideia de racismo, o nosso discurso, mas você vai entender o entrelaçamento desse discurso com a tua vida cotidiana. Por isso eu já queria no primeiro momento te mostrar esse vídeo. Dá uma olhada nesse vídeo. Pois é, meus amores, é disso que eu estou falando. As questões sociais, no maior ou no menor grau, elas tocam toda a população brasileira. E aí é muito interessante quando o crioulo diz assim, mas o que eu quero é que todo mundo seja feliz. Não tem mal nenhum você ter 3 refeições diárias. Né? E eu acho lindo quando ele diz assim, gente, porque o nosso povo é nota A+. E aí essa questão de classe C é bem emblemática e discutida dentro da nossa, como é que eu posso dizer, do nosso Cidadão Global desse ano. Porque é justamente a questão dos rótulos. A gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso.
Então todo o discurso que eu vou fazer agora, meus amores, sobre a questão de raça, ela vai existir exatamente por isso que eu vou mostrar a vocês agora. Netinho, fecha na imagem, por favor. Nesse sentido, destacamos a Lei da Integridade Racial, criada no estado da Virgínia em 1924, que serviu como modelo para outras legislações racistas dos estados norte-americanos. Será ilegal, de agora em diante, de qualquer pessoa branca casar-se com qualquer um que não seja uma pessoa americana. Para a finalidade dessa lei, o termo pessoa branca deve se aplicar somente àquele que não tenha traço algum de qualquer sangue, senão o caucasiano. Mas as pessoas que têm um 16 ou menos de sangue de índio ameríndio e não tenham nenhum outro sangue não caucasiano, devem ser definidas como pessoas brancas. Então, gente, essa é a proposta do Cidadão Global. É, de certa forma, pegar a questão do racismo, que é uma questão estrutural, e ampliar toda essa questão para a tua vida e para as relações sociais. Entender como esse racismo ele está presente nas relações sociais. Então, quando a gente pensa nessa discussão sobre o racismo, a gente começa a entender, ou pelo menos é importante entender, que o racismo não é uma questão de hoje. O racismo ele existe há muito tempo e ele necessariamente não está atrelado apenas à cor branca. Eu trouxe essa imagem para vocês, deem uma olhada aí nessa imagem, por favor. Vocês vão ver que eu tenho aqui a presença de pessoas, né, que são, de certa forma, oprimidas. Eu estou diante aí de imagem. Eu queria trabalhar só a questão da metáfora dos judeus aqui, pela questão da forma como eles estão colocados. Eu falo no sentido da posição deles. Eu digo isso porque eu precisava dessa imagem para mostrar que essa imagem que a gente chama de Muselam, né? Essa é a estrutura, a palavra que a gente designa, aponta uma ideia de, não é subserviência, mas um cansaço, uma exaustão de um corpo. Um corpo que ele é expropriado e ele é um corpo violentado. E tudo em prol de uma teoria racista. Lógico que Hitler teve outros motivos para que a guerra, para que o racismo ele tivesse força na Europa e sobretudo na Alemanha. A gente vai ver isso já já. Mas eu estou falando de um discurso do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, mas que era sustentado por um discurso ideológico. Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, Stutt Hall, que é um dos mais importantes do período, a gente vai ver a importância do discurso dele no momento em que ele vai falar das sociedades dentro de uma perspectiva multicultural e ele começa a discutir o que a gente chama de descentramento do sujeito. Quem foi Stutt Hall? Para você ter uma noção aqui. Primeiro, eu estou diante aí de um jamaicano. É importante a gente entender que o local de fala dá embasamento teórico, não somente a ele, né, mas a você, porque citar um autor negro é fundamental dentro da tua prova do Enem, sobretudo quando as questões estão relacionadas à democracia e imigração. Por exemplo, a discussão sobre imigração, sob o ponto de vista de Stutt Hall, é fundamental. A questão das minorias, por exemplo, da homoafetividade. Eu acho que é muito importante a gente ter essa noção. Por que essas minorias? Porque a gente vai ver que a partir do que chamamos de Constituição, na realidade eu vou falar do marco que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essas minorias elas se insurgem em busca de direitos, em busca de espaços sociais. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas aí ele é jamaicano, ele tem uma característica importante de ser, antes de mais nada, um teórico cultural, apesar de ser também um sociólogo. Isso é muito importante, a formação acadêmica dele. E uma coisa importante é a linha que ele vai formular, né, que a gente chama linha dos estudos culturais. Ele é aquele que encabeça esse discurso dentro das principais universidades do mundo. E aí vamos avançar para entender a questão da monoculturalidade, para entender a questão do racismo, para a gente poder avançar e entender o pensamento dele, certo? Veja, essa imagem é uma imagem típica daquilo que a gente chama da família alemã. A gente, quando usa a expressão família aí, para designar aquilo que foi na Segunda Guerra Mundial, esse ideal do arianismo, é porque a ideia do nazismo ela sempre esteve pautada na ideia, né, na concepção de Deus, pátria e família. Esse discurso, esse tripé,
ele sempre reforça e sempre reforçou discursos, como é que eu posso dizer a você, ao longo da história, pautado no nazismo, no racismo e questões que nós vamos ver, sobretudo em relação à proteção. A gente vai ver proteção de minha família para com aqueles que estão à margem dessa sociedade. Essa ideia da formação do Estado, ela traz muito isso aí. Lembrando que essa concepção racista, ela ganha muita força quando a gente pensa na construção dos Estados nacionais. Eu estou falando isso aí porque o Estado Nacional, ele requer um discurso de identitário, ele requer um discurso da formação de uma nação. E para isso, existe a ideia de exaltação da bravura, cultura de um povo. Mas para Stutt Hall, tudo isso é uma comunidade, a gente vai ver já já, imaginada. Essa discussão de comunidade imaginada, ela é muito forte. Porque, por exemplo, pensar na questão da raça ariana é pensar, antes de mais nada, de uma ancestralidade, que ele chama aí de indo-europeu, né? A ideia de haver um povo anterior, dentro dessa perspectiva de raça pura, mas mais do que isso, a ideia da descendência. E aí eu coloco esse discurso da raça pura como o discurso hegemônico dentro de uma situação, geralmente situações de miserabilidade, sofrimento, ou aquilo que a gente vai ver lá na frente, países colonizados. Isso é uma questão que a gente vai ter que ver com muito cuidado quando eu avançar. Mas aí, quando você para pensar sobre a questão desse arianismo, a eliminação, já que existe aí, de certa forma, uma ideia de controle genético, já que eu estou falando do que eu chamo de eugenia, esse controle genético, ele também vai falar da seleção natural. Veja que quando eu falo da seleção natural, não é que Darwin tem a culpa, ele não tem culpa de nada, mas esse darwinismo social, muito propalado no século XIX, ele também avança para o século XX. Como eu disse a vocês, nada vem do nada. E aí a ideia da eliminação dos impuros é uma verdadeira eugenia atrelada à separação dos corpos, atrelada a uma higienização mesmo das cidades. Acho que isso é uma questão que a gente tem que pontuar. Mas quando a gente avança aqui, essa ideia da família, né, ela necessariamente não existia somente no plano ideológico, mas ela existia também no plano como política pública do Estado. Veja como era interessante o processo, gente. Acasalavam os arianos puros. O Estado concedia empréstimo para encorajar os casais a terem filhos. Ou seja, eu tinha não só um controle de natalidade, mas eu tinha mais do que isso. Um estímulo a essa natalidade, fazendo ou buscando estabelecer uma ideia do que a gente chama de raça pura. E aí o Estado ele avança mais em relação a isso, sobretudo com a ideia da mãe. Veja, esse perfil da ideia da mãe, a mãe mulher, a mãe família, a mãe do privado, também está dentro desse discurso. Porque é como se essa mãe era aquela que iria levar a ideia de progresso, a ideia de civilização, certo? Aos povos, por meio dessa dedicação dela dentro do lar, quando eu falo a questão do ariano, mas daquele que seria até então o dirigente da nação. Acho que esse pensamento ele é importante para a gente entender também a questão de gênero. E aí quando eu avanço, pessoas que até então não se coadunavam com a realidade que havia, né, daquilo que a gente chama de raça pura, seriam excluídos. E aí eu tenho os deficientes, doentes mentais, portadores, né, de deficiência, que eu já falei, e a debilidade física. Quando não eram eliminados, eles eram abandonados. Daí a questão da própria ideia do preconceito, quando a gente pensa a questão do preconceito relacionado à pessoa com deficiência. Por isso que é importante entender que o racismo ele não atinge somente a questão do negro, mas ele atinge a todos aqueles que não teria, né, dentro de um princípio eugênico, um ideal de padrão, um ideal mais do que isso, de uma raça considerada perfeita. Mas vamos avançar aqui, e quando a gente avança, eu queria ver com vocês aqui algo importante, que é a ideia dessa descentralização de sujeito. Por que eu queria ver algo importante aqui com vocês? Presta atenção. Porque quando a gente pensa na questão do nazifascismo, gente, e aí essa ideia dessa família linda, né, do ponto de vista ideológico, segundo o pensamento, na realidade o pensamento alemão,
você tem aí dentro dessa perspectiva na Segunda Guerra Mundial, a gente pensa na ideia do descentramento do sujeito. Porque, veja, essas culturas nacionais, elas são, antes de mais nada, um processo de representação. Porque é muito difícil eu rotular. A própria ideia do rótulo, ela é complicada dentro de uma sociedade globalizante. Então, essa ideia de unificação de uma identidade cultural, a representação de indivíduos, ela é questionável. Por isso essa pergunta, ela é importante. Aí você diz, que pergunta, Tereza? Mas seria essa identidade nacional tão identificadora a ponto de anular as diferenças culturais? Será que minhas diferenças culturais, elas podem ser anuladas por uma ideia de uma única raça? Obviamente que não. E é isso que Stuart Hall, ele vai falar. E quando ele fala isso, ele vai discutir a questão da comunidade imaginada, a ideia da comunidade como um único povo. Quando a gente fala comunidade imaginada, a gente tem que pensar do ponto de vista cultural, mecanismos, na realidade eu acho que não é nem a palavra, né? Mas aquilo que se faz para que determinado discurso ele seja sedimentado e visto como naturalizado dentro da sociedade. Essas estruturas sociais, elas são fomentadas, antes de mais nada, pelo poder, né, ideológico, e que esse poder ele vai ser largamente estendido, para você ter uma noção do que eu estou falando, mediante a arte. A gente já viu isso aqui quando eu discuti com vocês sobre a formação do Estado Nacional. Então a gente pega, por exemplo, aqui no Brasil, a ideia de Brasil, ele está intimamente relacionado a José de Alencar e esse passeio que ele faz no Brasil, mostrando, eu digo passeio cultural, valores de um povo. Há um discurso ideológico dentro daquela obra do romantismo, marcando essa ideia de identidade nacional. Por isso que a gente diz que é uma comunidade imaginada. Então essa ideia, né, de lugar partilhado, religião, costume, ela passa a ser, antes de mais nada, uma representação. Quando eu falo a ideia de representação, eu estou falando aí que é importante criar uma unidade cultural para que você se sentisse pertencente a um determinado locus. Quando eu falo locus, é uma determinada pátria, e inclusive o sacrifício pela pátria parte dessa ideia de cultura hegemônica, mas isso é impossível. Ela é impossível porque a gente está dentro do espaço da globalização. Ela é impossível desde o primeiro momento em que os portugueses aqui colocaram os pés, ou qualquer estrangeiro. Porque a partir do momento que eu tenho um encontro de raças, obviamente eu tenho um multiculturalismo. E essa é uma questão que Stuart Hall, vocês vão ver comigo já já, ele faz essa avaliação, porque ele vai discutir o hibridismo cultural. O que seria o hibridismo cultural? Essa mistura que ela é palpável, ela é identificável. E você, sob hipótese alguma, pode negá-la. O hibridismo cultural ela se dá também dentro de um processo de globalização, segundo o próprio Stuart Hall, por meio da diáspora. Né? Hoje, dentro daquilo que a gente chama de globalização, a raça pura, ela não pode existir porque houve um encurtamento das distâncias. Não do local em si, mas das distâncias. Porque hoje eu pego um avião, por exemplo, então eu vou para a Europa e antes eu passava, mesmo que passasse, né, semanas para chegar na Europa. Hoje, 12 horas no máximo. Então, aonde eu estou querendo chegar com esse discurso? Dentro desse processo da globalização, do encurtamento das distâncias, até mesmo desse tempo compresso ou comprimido, porque a questão do tempo e do espaço é relativizada dentro desse mundo globalizado, eu posso, dentro do meu próprio mundo virtual, viver culturas. Até mesmo do ponto de vista... Como é que eu posso dizer a você? Do ponto de vista de viver essa cultura na íntegra, dentro do processo de experiência eu posso, sem sair daqui. Né? Onde eu estou querendo chegar com isso? Se eu quiser comer agora uma comida chinesa, eu tenho como entrar em contato com um restaurante chinês e a comida vai chegar. E quando eu digo que é uma comida chinesa, é aquela que está dentro daquela realidade que eu vou encontrar na China. Por isso que é importante a gente entender que essa globalização, ela de certa forma, ela aproxima os povos. Ela aproxima no sentido cultural, porque essa mistura de culturas, ela vai existir. Até porque não existe mais o monopólio da informação, como a gente tinha antes. E aí quando a gente avança, e aí eu quero passar para vocês aqui algo importante, é que nesse processo de globalização, como existe esse findo daquilo que a gente chama das fronteiras, há o que Stuart Hall vai chamar da própria consequência que eu tenho relacionado
a esse processo identitário. Por que consequência? Aí você vai entender direitinho agora quando eu começar a discutir. Porque, olha só, meus amores, a partir do momento que eu tenho essa confluência de identidades culturais, que uma pessoa, né, pode estar em outro local daqui a 12 horas, pode estar do outro lado do mundo, em que eu tenho acesso à internet, a toda essa informação, há duas possibilidades, né? Na realidade, três, segundo Stuttgart. A primeira, ele vai dizer que vai haver uma desintegração do resultado da homogeneização cultural no mundo pós-moderno. Ele faz esse questionamento. Esse questionamento ele é importante porque isso, de certa forma, busca reduzir o preconceito. Se não existe uma cultura única, uma cultura homogênea, então não existe uma raça única. Por isso que é importante o pensamento de Stuttgart, porque ele quebra literalmente com essa discussão de raça hegemônica, de cultura hegemônica. Outra questão que ele vai trabalhar aqui é a questão das identidades nacionais. E ele vai dizer que essas identidades nacionais e locais estão sendo forçadas pela resistência à globalização. Porque por mais que eu acredite que o meu país é o país puro e que não existe nenhum contato cultural, é impossível. Por que eu estou dizendo a vocês que é impossível? Porque de alguma forma essa troca vai existir. A gente pega a prova do Enem, por exemplo, vou pegar a prova do Enem de linguagens e códigos, ou até mesmo a prova de humanas. Veja que esse discurso das relações culturais é muito amplo. Essa amplitude ela é muito forte. Por quê, Tereza? Porque sempre é a ideia dessa miscigenação. Essa é a palavra, essa mestiçagem. É isso que Stuttgart coloca como valor maior dentro dessa sociedade contemporânea. E aí ele vai dizer uma coisa mais importante também, que é exatamente a questão do declínio dessas identidades. Que hoje, essas identidades que são consideradas até então, ou eram puras, hoje ela está sofrendo o processo da hibridização. Quando não, esses povos híbridos ganham espaço nessa nova cena. Por isso que Stuttgart vai dizer uma coisa importante e que diz respeito um pouco do que está acontecendo no mundo hoje, que é exatamente alguns movimentos cada vez mais radicais e mais preconceituosos, racistas. A gente tem discursos extremamente racistas e preconceituosos na tentativa de uma pureza e da conservação de algo que seria até então originário da cultura de um povo, o que é impossível do ponto de vista cultural. Porque não se tem como determinar em que época exata um bem cultural, um elemento cultural surgiu ou não. Até porque a gente nunca, enquanto sociedade, né, aliás, é até redundante, nós nunca nascemos só. A partir do momento que eu nasço, eu existo, eu estou aqui, pelo menos 3 pessoas aqui existem, meu pai, minha mãe e eu. Onde eu estou querendo chegar? Eu não posso nascer sozinha. Estão entendendo? O meu pensamento. Então, o coletivo ele é fundamental. Então, a partir do momento que existe o encontro dos corpos, a partir do momento que existe o encontro de pessoas, existe o que a gente chama de misturas de raças. Acho que isso é importante. E esse é o pensamento de Stuttgart. E aí, quando a gente avança, essa discussão ela é bem premente, porque vai falar das identidades culturais, e aí ele vai dizer que essas identidades culturais elas surgem na sociedade reivindicando espaços. Lembrando que ele vai dizer que esses espaços eles são dados, sobretudo mediante o discurso jurídico. Tá? Então eu tenho, por exemplo, identidade de classe, sexualidade, etnia, nacionalidade, demais expressões da existência dos indivíduos em uma coletividade. Engraçado que ele pauta o discurso também no feminismo. A questão do feminismo aqui ela é fundamental para entender Stuttgart, porque o feminismo é um movimento que vai abrir precedentes para outras minorias. Por isso que a gente tem que falar da insurreição, né? Não é o surgimento, porque elas sempre existiram, mas com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, com base em tudo que foi o racismo, né, provocado na Alemanha, no mundo, né? Estou falando racismo nazi-fascismo, basicamente. Stuttgart vai falar sobre a importância dessas identidades, elas se agruparem, essas identidades culturais múltiplas, variadas, elas se agruparem e elas, de certa forma, exigirem espaço na sociedade. E aí, quando a gente avança, aí vem o hibridismo cultural. Esse é o pensamento maior de Stuttgart, que é essa mistura de raças. E o multiculturalismo, ou seja, ele vê o multiculturalismo como um valor em si. É importante entender que é por meio desse multiculturalismo que o preconceito ele tem que ser combatido.
Por isso que a gente vai ver que uma das formas de coibir o preconceito é exatamente modificando discursos, é não aceitando discursos de rótulos. Porque a partir do momento que você rotula o outro, você é rotulado, lamentavelmente você gera o ódio ao outro. Por que você gera? Porque você trata o processo de diferença de forma muito pontual. Porque o problema não é a diferença, muito pelo contrário. Se a gente vive num espaço multicultural, a diferença ela é necessária, até porque cada um que existe não é igual ao outro, né? Cada um tem suas especificidades. O problema é quando eu crio palavras, eu crio ideias, eu crio discursos em que eu dou a determinados grupos um status de superioridade e a outros não. Mas aí a importância desse discurso do multiculturalismo é que essa insurreição ela existe. Eu queria que vocês dessem uma olhada agora, né, nesse vídeo aqui. Vamos ver esse vídeo aqui, por favor. Pois é, meus amores. Observando aqui o vídeo de Glória Groover, né, que é famosíssima, conhecidíssima, a gente vê que eu não imaginaria, sob hipótese alguma, esse tipo de... Como é que eu posso dizer a você? Esse tipo de expressão na década de 20 e 30, eu não tinha isso, jamais teria. Aí você diz, por que não, Tereza? Porque eu tenho, na realidade, eu teria naquela época uma outra mentalidade. Aí eu vou pegar bem um pensamento de Foucault, que eu acho fundamental. Quando Foucault diz que é exatamente, presta atenção em mim, por meio das condições materiais, sociais, né, que existe esse processo, essa dinâmica da história. A partir do momento que eu tenho a guerra, né, de 45, eu tenho a Declaração dos Direitos Humanos posterior, eu vou ter exatamente discurso jurídico embasando o direito que a gente chama de direito das minorias. E esse direito, ele chega a todos os povos. Quando eu digo chega, porque eu estou falando da Declaração dos Direitos Humanos como um parâmetro para tantas outras legislações que vão ocorrer em vários lugares do mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, vamos focar aqui no Brasil, certo? A questão do artigo 3º, ele é fundamental exatamente pelo fato dele dar a essas minorias a possibilidade da construção de outros estatutos e outros discursos. Veja, eu vou dar uma lida aqui no artigo. Promover, na realidade, né, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Vamos lá. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É isso mesmo. Ou seja, o que eu tenho? Essa emergência de identidades, ela produz, no primeiro momento, a necessidade, tá, da busca de direitos. E assim, o movimento feminista, ele é fundamental nesse processo, porque ele abre tantos outros precedentes. Então, dentro de uma sociedade globalizada, falar de monoculturalidade, falar de racismo é anacrônico, é impensável. Na realidade, do ponto de vista moral, ético, teórico, histórico, não tem sentido, não tem sentido. Por isso que as concepções racistas, elas precisam ser findadas. Né? A luta tem que ser, antes de mais nada, contra discursos racistas, ações racistas. Mas por meio de quê, Tereza? De contradiscurso, ou contradiscurso que a gente diz, embasado em teoria. Então o Instituto Hall, ele tem essa parcela de importância. Aí você vai dizer, Tereza, isso na redação do Enem. Todo texto que fala sobre a questão da culturalidade, por exemplo. Caso caia a importância da utilização, não digo nem utilização, mas da preservação de museus, a importância da cultura popular no Brasil, tudo isso você pode trazer Instituto Hall, mostrando a importância desse hibridismo. Mais do que nunca, ele é um teórico importante também para se discutir o problema do racismo. É impossível ter monoculturalidade, é impossível ter esse discurso do racismo dentro de uma sociedade globalizante. É uma questão interessante em relação a essa sociedade. A globalização, ela aproxima, né, essa mistura de culturas. Isso não quer dizer que necessariamente essa aproximação seja pacífica. A gente vai ver já já.